quatro aspectos que vão impactar e que você precisa saber sobre a diferença de haplótipos e alelos. Porque, dependendo do marcador que você utilizar, você terá modelos evolutivos distintos. Então, por exemplo, a gente, com os microsatélites, nós falamos em termos de alelos. E os modelos evolutivos para os microsatélites, tá? Como esses microsatélites, essas regiões evoluem, como que é a taxa de mutação, é diferente de sequências, né? Que são aquelas que a gente faz a determinação, a ordem da composição genética. Então, eu olho ali para aquele indivíduo e eu sei qual é a composição genética dele, não é simplesmente o tamanho de fragmento. Esses modelos evolutivos, eles impactam muito as nossas análises, por exemplo, como a análise de simulação de cenários. A gente tem um programa super legal que chama DYABC. Nesse programa, você pensa em cenários demográficos, por exemplo. Os grupos expandiram, os grupos retraíram, teve fluxo gênico no passado. Aí você vai olhar esses cenários e vai ver aquele que melhor explica os dados que você observa hoje, dado o rol de cenários que você colocou no programa. E aí você tem que colocar qual modelo evolutivo que segue aquilo ali. Então, por exemplo, a gente tem dentro dos microsatélites o modelo de stepwise, modelo de infinitos alelos. Nas sequências, a gente já tem um bando de modelos. A gente utiliza geralmente o programa JModel Test para a gente estimar isso daí. E aí ele vai caracterizar, por exemplo, o número de sítios invariáveis, a porcentagem de sítios variáveis, todas essas coisas compõem modelos e a gente já tem uma aula sobre isso aqui no nosso canal. Outra coisa, quando você estiver discutindo que as métricas de diversidade são diferentes para alelos e diferentes para haplótipos. Quando a gente discute haplótipos, você está falando de diversidade haplotípica e você vai encontrar isso como Hzinho minúsculo. Quando você está discutindo sobre alelos, via de regra, a gente vai falar da diversidade genética em termos de heterozigosidade, que é a famigerada diversidade genética. Quando o povo fala, vamos caracterizar a diversidade genética, você vai lá e faz a heterozigosidade esperada. Então, as fórmulas de você calcular cada uma delas é completamente distinta, tá? Muito distinta. Eu também esqueci de colocar aqui, mas outra coisa importante é para os testes de bottleneck que você vai fazer. As estatísticas, elas diferem muito, não são a mesma coisa, tá? Então, quando você tem um dado de haplótipo, é diferente a forma de você analisar as suas escolhas, tá? Inclusive, as perguntas biológicas que você vai fazer, tem coisa que os haplótipos não vão conseguir te responder, porque eles têm uma mutação um pouco mais baixa, por exemplo, que os microsatélites, né, com esses alelos. Enfim, e lógico, vai impactar na sua discussão e, quiçá, nos seus resultados se o trem der errado por lá, né?